Boa tarde, então, internacionalistas. Agradeço por vocês terem aceitado, depois de algumas rusgas, diplomáticas, de ter ou não ter aula presencial. Estamos tendo, então, aula em formato digital, mas hoje trataremos da unidade final a respeito da política externa brasileira. Pessoal, eu vou utilizar uma palestra que eu tenho dado há 5 anos na Universidade de Lisboa, e aí é um formato mais ou menos de conferência que será o nosso encontro de hoje. Então, o nosso formato da aula de hoje não vai ser como nós temos, por exemplo, nas nossas aulas presenciais. O objetivo, então, aqui é falar sobre política externa brasileira, fazer mais ou menos uma questão, tanto do ponto de vista conceitual e também do ponto de vista histórico. É mais ou menos isso que eu pretendo conversar com vocês. Então, ao final do nosso encontro, caso vocês tenham dúvida, vocês façam as perguntas. Caso vocês queiram, então, fazer alguma dúvida, algum questionamento, algum posicionamento, vocês façam no final. Mas é claro, pessoal, embora seja um formato de conferência, eu produzi aqui 22 páginas, mas eu não pretendo ler todas elas, Mas, e também mais ou menos naquela ideia, Eu leio, comento, mais ou menos isso. Então, esclarecido como será o nosso encontro de hoje, vamos começar, então. Vou começar, então, com uma frase impactante de um dos grandes chanceleres da história do Brasil, que é o Barão do Rio Branco. Ele é apontado até hoje como o principal chanceler, como o principal ministro das Relações Exteriores do Brasil. E ele tem uma frase, pessoal, que é extremamente impactante, e eu queria lê-la aqui, abre aspas. Hoje, como naquele tempo, a nação brasileira só ambiciona engrandecer-se pelas obras fecundas da paz. Eu chamo a atenção para essa palavra, paz. Ele não está utilizando um outro termo. Com seus próprios elementos dentro das fronteiras, em que fala a língua dos seus maiores, e quer vir a ser fonte, entre vizinhos grandes e fortes, por honra de todos nós e por segurança do nosso continente. Vejo que nessa frase do Barão do Rio Branco, que eu chamo extremamente impactante, tem duas palavras que chamam atenção. Algumas palavras que chamam atenção. Essa questão da paz, que o Brasil só vai se engrandecer pelo princípio da paz. Então, o Barão do Rio Branco já percebe, lá no início do século XX, que o Brasil provavelmente não terá um potencial bélico. Então, esse é um ponto, acho importante de destacar para vocês. E um segundo aspecto, que eu achei importantíssimo nessa frase dele, segurança do nosso continente. Então, veja, pessoal, obra fecunda da paz para nos engrandecer e segurança do nosso continente. Vejo que esses dois postulados que estão presentes nessa frase de grande impacto do Barão do Rio Branco, estão presentes até hoje nos princípios da nossa Constituição, no que tange, às relações internacionais. Dito isso, pessoal, eu pego aqui o artigo 4º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que trata acerca das relações internacionais, e eu leio aqui todos os seus incisos. Então, vamos lá. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Vamos lá, então, aos princípios, aos incisos, pessoal. Primeiro inciso, independência nacional. Fundamental, pessoal? Independência nacional, não estamos subordinados, submissos a nenhum outro país. Segundo, pessoal, prevalência dos direitos humanos. Esse também é um aspecto interessante, Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Então, nós temos como princípio para se mover, tanto do ponto de vista nação externa, nação interna, a questão dos direitos humanos. Terceiro, pessoal, outro princípio fundamental, a autodeterminação dos povos. Todos os povos são autodeterminados, todos os povos têm a sua soberania. E isso deve ser respeitado sempre. Veja que é um princípio que está na nossa Constituição de 88 e nos move na nossa lógica de ação externa. Quarto princípio, pessoal, olha que curioso, vocês não podem esquecer disso, princípio da não intervenção. Se os povos são livres, se os povos são independentes, se os povos são soberanos, também não deve haver a intervenção de países estrangeiros a qualquer país do mundo. Veja, então, o princípio da não intervenção é um dos princípios básicos, princípios basilares da nossa Constituição. Quinto, pessoal, igualdade entre os Estados.
embora haja grandes superpotências, potências médias, potências regionais, deve se primar pela igualdade entre os Estados. Então, a igualdade jurídica entre os Estados. Sexto, pessoal, Brasil, defesa da paz. Defesa da paz. É outro princípio também básico, basilar da nossa Constituição, da nossa lógica de ação externa. Sétimo, pessoal, solução pacífica dos conflitos. Ou seja, o Brasil quer o esgotamento dos recursos diplomáticos, e aí é o mesmo, o esgotamento dos recursos diplomáticos, para, assim, então, a solução pacífica dos conflitos. Vejam, pessoal, o que nós estamos percebendo praticamente todos esses princípios que eu estou lendo para vocês? Muitos princípios ligados a uma tradição kantiana, né? A uma tradição kantiana. Né? Então, esse é um ponto importante de destacar para vocês. Oitavo, pessoal, ainda não acabou. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, o Brasil também defende, é contrário, né, tanto ao terrorismo quanto também, principalmente, o racismo. Outro princípio importante da nossa Constituição. Nono, pessoal, penúltimo, então, inciso. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Novamente, um princípio de base extremamente kantiana, pessoal. Novamente, cooperação entre os povos. Então, veja, aparece a palavra paz, solução pacífica, contra a defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, autodeterminação dos povos. Veja que todos os nossos princípios de relações internacionais têm uma base kantiana e uma base liberal. Né? E o último inciso, pessoal, concessão de asilo político. Claro que provavelmente vocês terão a disciplina de direito internacional público, que vocês terão a oportunidade de tratar com maiores detalhes, com maiores minúcias a respeito de todas essas questões jurídicas, né, que envolvem as relações internacionais. Né? Bom, pessoal, só que tem um parágrafo único, e esse parágrafo único também eu acho que é muito importante vocês também fixarem nesse nosso encontro de hoje. O que diz no parágrafo único? Que a República Federativa do Brasil buscará, olha lá, pessoal, a integração econômica, a integração política, a integração social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, pessoal, independentemente de qual seja a gestão governamental, qual presidente ou qual política externa brasileira que vai ser adotada, o Brasil tem no seu parágrafo único esse objetivo de construir uma comunidade latino-americana de nações. E a gente não pode desprezar isso, e isso praticamente é uma meta na nossa política externa, construir uma comunidade, né, latino-americana de nações. Então, veja, pessoal, tanto no Lula 1.0 e principalmente no Lula 2.0, a gente pode ver isso de uma forma muito clara, né? A tentativa de fortalecimento do Mercosul, e outras iniciativas, pensando até em termos também de segurança, como foi até apregoado pelo próprio Barão do Rio Branco. Né? Interessante que, então, de certa forma, não defendendo aqui X ou YZ, mas no governo Lula ficou muito claro, tanto no 1.0 e 2.0, essa questão em relação a esses objetivos que estão presentes, né, nos nossos princípios da nossa Constituição. Pessoal, tudo bem? Tranquilo essa primeira parte? Alguma dúvida? Maravilha, então. O ritmo da minha aula, da minha voz está bom para acompanhar? Tá? Então, tudo certo, professor, tudo certo. Por mim, teu áudio está todo sendo correto, não tem nada que eu percebi. Perfeito, então, Lucas, agradeço. Obrigado, então, pessoal. Então, pessoal, vou fazer um voo panorâmico sobre os principais pontos históricos da política externa brasileira, porque vocês terão a oportunidade de ter uma cadeira específica de política externa brasileira, né, que vai ser tratado a respeito disso. Vamos lá, então, a segunda página. Bom, pessoal, como vocês sabem, os tempos mudam e nós mudamos com eles. Mas tem coisas que, por sua própria natureza, possuem, então, uma vocação de permanência, de tradição, de contato com o passado. O que significa isso? A diplomacia. A diplomacia, então, tem essa ideia de vocação de permanência, de tradição, de contato com o passado. Então, política externa, pessoal, não é política de governo. Política externa é política de Estado.
Isso é algo importante que também vocês fixem. Não é política de governo, é política de Estado. Embora, evidentemente, que cada governo vai dar uma pincelada, um toque, um olhar, vai privilegiar determinadas parcerias estratégicas, vai privilegiar certos blocos econômicos, vai privilegiar certas ações externas, certos discursos, certas práticas. Mas a gente não pode esquecer que diplomacia está ligado com o passado. Diplomacia está ligado com uma tradição. Diplomacia está ligado com uma permanência. Por quê, pessoal? Quanto mais estiver ligado com essa permanência, com essa tradição, com esse passado, mais credibilidade terá a política externa desse país. Então, por exemplo, quando um determinado presidente ou presidenta chega ao governo e muda muito a política externa de um determinado país, perde-se essa confiabilidade, perde-se essa credibilidade. E há um questionamento, olha, a política externa desse país não é assim. Só que, pessoal, embora a diplomacia ela esteja ligada ao passado, com a permanência, com a tradição, as nossas sociedades, evidentemente, vão se transformando ao longo do tempo. Né? O Brasil, por exemplo, de 2025 não é o Brasil de 2000, tampouco de 1980, tampouco de 1960. A sociedade brasileira modificou-se demais, né? Se tornou cada vez mais complexa, cada vez mais multifacetada, e as visões de mundo lá do passado começam a se tornar extremamente o quê, pessoal? Envelhecidas. Então, o que acontece? Os diplomatas eles vão se deparar diante de novos desafios. Eles não podem perder essas referências tradicionais, aquelas tradições, aquela permanência, mas eles têm que responder o quê, pessoal? Aos novos tempos, aos novos desafios. A nova ordem internacional que está sendo construída ou reconstruída. Então, é interessante que uma frase que eu queria deixar aqui para vocês, que é muito importante, é o quê? Seria o seguinte: deve-se atualizar-se sem desraizar-se. Tem que se abrir ao novo sem romper equilíbrios delicados. Porque, pessoal, certas políticas externas de determinados países, às vezes, são até seculares. Eu vou chamar, por exemplo, a atenção do país que eu estudei na mestrado, doutorado, estudo até hoje, escrevo alguma coisa ou outra, né? Embora, ultimamente, tenho diversificado minha produção acadêmica sobre diversos estados, né? Virei muito generalista, admito para vocês. Mas é interessante, a Inglaterra sempre teve por característica duas premissas: equilíbrio de poder em termos de Europa e, principalmente, apostar na sua força naval. Foi uma característica que nasceu lá com Henrique VIII, foi com Elizabeth I, foi então, finalizou com a dinastia Tudor, foi para a dinastia Stuart, né, a dinastia Orange, depois com as demais dinastias, chegando até essa última, a Windsor, então com essa característica. É claro que eu chamo a atenção de vocês, também a história da Inglaterra foi se modificando com o tempo, deixou de ser somente uma monarquia, depois com as revoluções se tornou uma monarquia parlamentarista. E é claro, o papel do rei, o papel da rainha começou a, entre aspas, se enfraquecer do ponto de vista governamental. Ela se torna, o rei ou a rainha se torna um chefe de Estado. Mas aí existe um chefe de governo que vai ser, de fato, o primeiro-ministro. E aí a disputa entre os partidos políticos. Mas, pessoal, sempre foi uma característica da política externa inglesa o quê? Essas duas questões: equilíbrio de poder, intervir na Europa quando os interesses ingleses estarão em xeque, e principalmente essa questão da força naval. Esses foram sempre dois princípios que moveram um pouco da política externa inglesa. Né? Podemos até apostar, século XIX e início do século XX, embora já vai haver uma guinada para os Estados Unidos se tornar a principal potência econômica do planeta, mas da questão do domínio das finanças. Então, por exemplo, os principais bancos, os bancos investidores, os bancos de financiamento estavam em Londres. É claro que essa mudança já vai passar de Londres para Washington, né? E depois, evidentemente, para os próprios Estados Unidos, né? Então, é nesse sentido que é interessante chamar a atenção de vocês. Mas o que é importante chamar a atenção de vocês? Todo Estado, todo país possui, então, uma certa tradição, uma certa permanência na sua política externa. Os ingleses, que eu acabei de destacar, tinham essa característica. O Brasil, praticamente, que a gente viu agora na Constituição, né, vimos os princípios da Constituição, a questão sempre da paz. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, esgotamento dos recursos diplomáticos e todas essas questões, né?
E aí, pessoal, uma frase que eu acho fantástica que é atribuída a ele, né? O diplomata Azeredo da Silveira, não é meu parente, mas ele diz o seguinte, que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Olha que interessante. A melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. No Itamaraty, que vocês sabem, onde se forma o nosso quadro diplomático, né? Como são aprovados no concurso de admissão à carreira diplomática, onde se localiza, né, o Ministério das Nossas Relações Exteriores. Então, essa ideia, a melhor tradição, é saber, então, renovar-se. Feito isso, pessoal, vamos passar por uma parte aqui um pouco mais, os aspectos mais interessantes sobre o Brasil, né? Mas algo que, por exemplo, já falei em outros encontros, que o Brasil, como outros países continentais, como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China e como a Índia, eles evocam o mito dos gigantes, né? Por quê? São países com população gigantescas e países também com grandes proporções continentais. E aí, como vocês já sabem, nós vamos enfrentar duas dificuldades, né? Por termos um território tão grande, nós vamos ter uma infraestrutura que está sempre necessitando de reparos, sempre necessitando de ajustes, sempre necessitando de uma nova estrutura. E a população, né, pessoal? Por termos uma população muito grande, não dá para agradar a gregos e troianos, se me permitir essa expressão. Então, sempre vai haver o quê? Um inconformismo da população com o governo que estiver no poder, né? Então, isso também é um ponto importante de chamar a atenção de vocês. Mas o que é importante dizer para vocês que na idade de ouro dos Estados nacionais havia essa ideia. Quem tem grande população, quem tem território continental, são países gigantes, são monstros, né? O próprio George Kennan, que foi o elaborador da estratégia de contenção americana no contexto da Guerra Fria, dizia isso, né? E aí o próprio Barão do Rio Branco dizia, né, que tamanho era documento e território também é documento, né? E isso significa o quê, pessoal? Poder. Isso significa poder. Você tem uma população grande e tem um território grande, isso significa poder. Aqui, quando a gente vai no nosso famoso hino nacional, né? Quando a gente entoa algumas partes do nosso hino nacional, tem lá o quê? Gigante pela natureza, né? Então, é bem interessante essa questão, né, pessoal? Mas, como eu tinha dito para vocês, essa questão de ter um território gigante e de ter população gigante é um custo colossal, né, pessoal? Porque você tem que criar e manter uma infraestrutura moderna, em distância de milhares de quilômetros. Aí uma discussão que, infelizmente, eu não pude promover com maior profundidade com vocês, essa questão que o Brasil até hoje não voltou mais a olhar para a questão das ferrovias, né? E, novamente, a China agora diz que vai fazer investimentos pesados para construir ferrovias no nosso território. Mas veja, há muito tempo que se tem esse debate de ter ou não ter grandes ferrovias no Brasil, né? De tentar unir o norte e o sul do nosso país, que é um país extremamente gigantesco. E a questão da população, como tinha dito para vocês, as pressões, e principalmente essa palavra que eu acho muito importante, né? As expectativas de centenas de milhões de brasileiros, né? Que ficam criando expectativas e que vão sofrer de desilusão à medida que um governo não alcança o satisfatório o suficiente, né? Então, esse também é um ponto importante de chamar a atenção de vocês. Pessoal, caso vocês me perguntassem quais são os grandes desafios, na opinião do professor José Renato, do Brasil no século XXI, eu coloco aqui, é diminuir a desigualdade de renda, que nós somos um país que concentra muita renda numa pequena fatia da nossa população, né? E também a questão da desigualdade de oportunidade. A desigualdade de oportunidade. Eu acho que, do ponto de vista social, esses são os dois grandes desafios. Reduzir, então, a desigualdade de renda e a questão, principalmente, da oportunidade, né? Esse também é um ponto importante, provavelmente vocês já viram pesquisas, né? Mulheres e homens, mulheres recebem menos do que homens, negros, pretos e pardos recebem menos que os brancos, pretos, pardos estão na maior parte, um grande número, um grande contingente, né, como vocês já sabem, estão principalmente estão na miséria, estão na pobreza, né? Então, a gente quer uma discrepância nesse sentido, principalmente, tanto no que tange a questão de gênero, quanto também no que tange a questão de etnia, né? Então, esse é um ponto também importante para chamar a atenção de vocês. Mas eu queria agora ir para a terceira parte, que é a questão relativa ao peso do mundo, o peso do Brasil no mundo.
Esse é um ponto também importante de chamar a atenção de vocês. Provavelmente quem faz parte da empresa Júnior já tenha lido muita coisa a respeito disso, então aqui o que eu falarei pode até estar chovendo no molhado. Mas vamos lá. Somos o maior país da América do Sul, somos o quinto, não somos mais, nós estamos entre os 10, né, em extensão territorial, não, somos o quinto do mundo em extensão territorial, e se eu não estiver enganado, somos a 7ª maior população mundial do planeta, com 213 milhões de habitantes. Corrige-me se estiver enganado, né? Mas vou aqui reiterar. Somos o maior país da América do Sul, somos o quinto do mundo de extensão territorial, para não errar, então, estamos entre as 10 maiores populações do planeta, 213 milhões de habitantes, e como vocês sabem, aquele número mágico da nossa proporção continental, né? 8.514.876.599 quilômetros quadrados. Nosso país tem como língua majoritária o português, somos o país maior lusófono do planeta, e também a gente não pode perder de vista que temos também uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em virtude da grande imigração, né, que nós recebemos aqui no nosso país, de italianos, alemães, poloneses, entre outras nacionalidades. Então, somos um país multiétnico e multicultural, né? Essa é uma característica do Brasil. A gente já teve a oportunidade de falar a respeito disso. Nossa atual Constituição é promulgada em 1988. Como vocês sabem, somos uma república federativa presidencialista. Então, elegemos um presidente, que é tanto chefe de governo como chefe de Estado, né? Temos 26 estados, o Distrito Federal, e até o presente momento temos 5.570 municípios, né? Praticamente o nosso país é banhado pelo Oceano Atlântico, não se esqueçam disso. Temos um litoral de 7.491 quilômetros e fazemos quase fronteira com quase todos os países sul-americanos, né, Dilma? A Dilma tinha esquecido disso num debate, ela achava que o Brasil fazia fronteira com o Chile, né? Então, Chile e Equador, o Brasil não faz fronteira, né? E, claro, nós temos, então, somos limitados a norte pela Venezuela, Guiana, Suriname, e pelo departamento ultramarino francês da Guiana Francesa, noroeste pela Colômbia, a oeste pela Bolívia e Peru, sudoeste pela Argentina e Paraguai, e ao sul, o nosso querido e amado, estimado Uruguai, né? Nós temos vários arquipélagos que formam parte do território brasileiro, como o Atol das Rocas, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, e Fernando de Noronha, que eu ainda não conheci, mas quero conhecer, espero que alguém já tenha conhecido, né, que falam que é maravilhoso. Trindade e Martim Vaz. Esses são os arquipélagos que também fazem parte do nosso território nacional. Não podemos perder de vista também, né, pessoal? O Brasil é um lar de diversidade de animais selvagens, né? É um grande lar de uma diversidade de animais selvagens, ecossistemas e vastos recursos naturais, né? Infelizmente, vários habitats que deveriam ser protegidos, infelizmente, estão sob alva do desmatamento, entre outras práticas infelizes, né? O dado que eu tenho aqui é que o Brasil é responsável por cerca de 10% da produção mundial de trigo, soja, milho, cevada, arroz e principalmente, né, pessoal, carne bovina. Alguns estudiosos dizem que nós alimentamos, então, em torno de 10% da população mundial, ou seja, 800 milhões de pessoas, então, incluindo a nossa população nacional. Pergunta que não quer calar. Será que temos ou não temos peso no mundo diante de todos esses elementos que acabei de destacar para vocês? Temos, né, pessoal? Temos muito peso, né? Esses números aqui que eu destaquei para vocês são alguns deles, né? Mas poderíamos chamar a atenção de outros que mostram um pouco do nosso peso no mundo. Pessoal, vamos então agora para a quarta parte. E a quarta parte, eu intitulo essa quarta parte de falta de sintonia, né? Falta de sintonia. Muitas vezes eu noto que o nosso interesse nacional brasileiro não está em sintonia com a contemporaneidade. Por exemplo, se vocês me perguntassem qual que é o grande projeto do Brasil, do ponto de vista internacional, o que o Brasil ambiciona, o que o Brasil projeta para de grande interesse nacional externo, né? E parece que não fica muito claro. Alguns de vocês diriam, não, o Brasil quer uma reestruturar a União Internacional, o Brasil quer fazer parte, sentar na mesa dos grandes.
E para sentar na mesa dos grandes, o Brasil entendeu que deve fazer parte dos BRICS, BRICS que tem a China, que tem a Índia e que tem a Rússia, os principais, né, parceiros. E, nesse sentido, o Brasil pode, junto com esses países, reestruturar a ordem internacional e sentar na mesa dos grandes. Só que qual que é a diferença que o Brasil tem entre Rússia, China e Índia? Principalmente a questão militar. Esses 3 países que acabei de citar para vocês, eles têm armas nucleares. O Brasil não tem armas nucleares. O Brasil não tem um grande potencial bélico, não tem uma grande força bélica, mas tem uma força econômica que se compara a esses outros 3 países. Não é verdade? Mas é interessante que a gente, quando vai pensar em termos de política externa, nós temos que traçar quais são os nossos grandes interesses, o que nós estamos tentando para fazer grandes mudanças no mundo, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas possibilidades. Então, essas são algumas questões aqui para vocês refletirem, né? E é claro, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, o Brasil sempre acompanhou as grandes mudanças do mundo, né? Em certa medida, o Brasil sempre foi um país, uma nação independente, e sempre tentou, à medida do possível, pessoal, ter uma visão correta, uma visão estratégica, né, da sua inserção global. Interessante aqui que eu queria fazer um desenho aqui rapidinho para vocês pensarem. Quando o Brasil sai do século XIX para o século XX, ou melhor, o Brasil deixa de ser uma monarquia e se torna uma república. O Brasil tinha laços comerciais, laços financeiros, laços muito reforçados com os ingleses. Os ingleses praticamente estavam na nossa órbita de preferência. Era a potência, vamos dizer assim, hegemônica, que nós tínhamos ambicionávamos ter essa parceria estratégica. Quando saímos da monarquia, nos tornamos uma república, o Brasil começa a perceber, e Barão do Rio Branco vai ter essa percepção muito aguda, muito estratégica, que o poder, as placas tectônicas, estão se mudando de Londres para Washington. Os Estados Unidos se tornam, então, nosso principal parceiro comercial. Qual era o nosso principal produto de exportação? O café. Os Estados Unidos vão comprar 50% do nosso café, é o nosso principal produto de exportação. Nós somos um país exportador, parece que não perdemos muito essa característica, né? Exportamos hoje muitos commodities, né? Por isso o agronegócio é tão forte ainda no Brasil, e sempre foi, né? Se a gente não for perder isso de vista, não é verdade? Então, passamos da órbita inglesa para a preferência estratégica pelos norte-americanos. Vamos ter essa percepção aguda que o poder se moveu de Londres para Washington. Então, a gente percebe, Barão do Rio Branco percebe, que o mundo está se modificando do século XIX para o século XX. A Inglaterra vai entrar no processo de declínio e os Estados Unidos vão ocupar esse posto. Então, é interessante que o Brasil, então, sempre soube acompanhar essa mudança das placas tectônicas do mundo. Aí vocês poderiam até ser mais ousados nessa minha análise, saindo então da Inglaterra para os Estados Unidos, e a gente parece que agora também já percebeu que o mundo está se movendo de Washington para Pequim. Então, essa parceria comercial, essa parceria financeira, essa parceria estratégica cada vez mais afinada com a China, e não mais tanto com os Estados Unidos. E parece que isso ficou muito latente, muito presente agora no governo Lula, né? Se vocês lembrarem, se eu não estiver equivocado, foram 2 grandes viagens, com 2 grandes comitivas, saindo do Brasil e indo para Pequim, para negociar. E, se não me estiver enganado, também eles vieram para cá. Então, veja, cada vez mais o Brasil vai reforçando essa ideia que eu estou falando para vocês, de perceberem a mudança das placas tectônicas, que o mundo está se modificando, que está se modificando a ordem internacional, que está se modificando a potência hegemônica. Parece que o Brasil sabe bem, acompanhar muito bem isso, né? Vamos acompanhar as cenas do próximo capítulo nos próximos anos, né? Tudo bem, pessoal? Eu termino essa parte da falta de sintonia e vamos, então, agora para a nossa 5ª parte. Agora nós vamos começar a trabalhar alguns conceitos. Pessoal, espero que esteja contente o nosso encontro de hoje. Tá tudo bem? Tranquilo? Certo? Tudo Beleza, bem, então. professor, dá para acompanhar sim tudo. Beleza, Lucas, obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou tratar, então, do conceito. Esse conceito é importante agora, esses 2 conceitos que eu vou conversar com vocês. É o conceito de americanismo e de globalismo. Vou repetir, americanismo e globalismo. É? Vamos lá, então, pessoal. Então, surgem esses 2 conceitos, ou alguns autores gostam de dizer
paradigmas. Eu vou colocar aqui um nome no chat, do nome da professora, que é o livro que eu vou estar trabalhando com vocês. Não sei o que aconteceu com o meu PC aqui, pessoal, eu escrevo, começa a aparecer Y. Vou ter que mandar para o concerto, mas depois que terminar as aulas. Letícia Pinheiro, não visto. Letícia Pinheiro, o nome da professora, que tem esse livro chamado Política Externa Brasileira, é um livro assim pequenininho, mas gostoso de ler, rápido para ler, em 40, 50 minutos você termina a leitura, bem interessante fazer a leitura dela, desse texto, desse livro. Então, ela trabalha com esses dois conceitos de americanismo e globalismo. Bom, como vocês já imaginam, isso, Letícia Pinheiro, Emily, muito bem. Então, o americanismo, como vocês já perceberam, o que significa? Privilegiar a parceria estratégica com os Estados Unidos. Então, o que significa? É uma maior aproximação a Washington, porque a percepção qual é? Aproximando dos Estados Unidos, aproximando-se da Washington, aumenta os recursos de poder do nosso país. É mais ou menos essa leitura. Tá? O globalismo. Aumentando a nossa capacidade de negociação, aumentando a variedade de parceiros estratégicos, aumenta a nossa capacidade de poder. Vou repetir, então. Americanismo. Privilegiamos como parceiro estratégico os Estados Unidos. Nesse sentido, vamos ampliar a nossa barganha, a nossa força, os nossos recursos de poder, privilegiando, então, os Estados Unidos. Isso é americanismo. E globalismo. Diversificamos as nossas parcerias estratégicas. Diversificando as nossas parcerias estratégicas, temos maior capacidade de negociação, temos maior capacidade de poder. Essa seria, então, de forma muito sutil, de forma bastante sucinta, as diferenças entre globalismo, ou melhor, entre americanismo e globalismo. Claro que vocês vão perceber que alguns governos vão privilegiar o quê? O americanismo. Aproximar-se dos Estados Unidos, tendemos a ganhar mais. E outros governos que vão perceber, não, aumentando diversificando nossos parceiros comerciais, o Brasil ganha muito mais. Né? E dentro do Itamaraty também, pessoal, vai haver esse embate. Vai haver esse embate entre diplomatas, grupo de diplomatas que vão apoiar, vamos privilegiar os Estados Unidos, vamos privilegiar o maior número de parceiros estratégicos. Para complicar a cabecinha de vocês, pessoal, vai haver duas vertentes em cada um desses grupos. Vai, então, haver o americanismo ideológico e o americanismo pragmático. Vai haver o globalismo hobbesiano, vindo de Thomas Hobbes, certo? E o globalismo de Grotius, que eu acho que eu comentei com vocês em algum momento da nossa disciplina, na questão de teoria. Acho que no vídeo um professor falou sobre o Hugo Grotius. Não sei se o professor... esse Y aqui está horrível. Eu vou digitar com Y mesmo, mas vocês vão entender. Ficou ridículo, mas tudo bem. Tirem os Y. Constrangedor, pessoal, mas esse aí é um dos autores, então, o Hugo Grotius. Eu estou mandando vocês pelo meu celular, não consigo mandar pela coisa, que vai cheio de Y. Eu não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, voltando à aula. Então, pessoal, vamos lá. Americanismo ideológico, americanismo pragmático, tá? E globalismo hobbesiano e globalismo grotiano. Seriam essas diferenças, essas duas vertentes para esses dois tipos, né? Mas vamos lá, falar do americanismo ideológico falando sério. Como a própria palavra já diz, pessoal, americanismo ideológico, o Brasil vai ter uma convergência ideológica com os Estados Unidos. Isso é inegociável, né? O Brasil percebe que o Brasil ganhará muito se aproximando dos Estados Unidos ideologicamente. Temos, então, uma tendência a nos alinhar a tudo que é compromisso dos Estados Unidos, na ação externa dos Estados Unidos, né? Então, se vocês quiserem anotar aí momentos que nós tivemos uma postura extremamente de americanismo ideológico na nossa política externa, foi principalmente no período de 1946 a 1951. E aí vocês devem se lembrar quem é o presidente, Eurico Gaspar Dutra, né? Foi o presidente pós Getúlio Vargas, né? E o período, pessoal, também de 1964 a 1967. Então, vai pegar ali o início da nossa ditadura militar, né? Então, com Castelo Branco,
que vai ser, então, esse período de 64 a 67, depois ele sendo substituído, depois da morte dele, né, pelo segundo general no poder. Então, esse seria um momento de americanismo ideológico. Eu até queria aqui fazer uma provocação com vocês, não sei se vocês se lembram desse aspecto. Quando acaba a Guerra Fria, e o presidente Truman substitui o Roosevelt, porque o Roosevelt falece em abril de 45, o Truman ele chega à seguinte conclusão: para não perdermos a Europa Ocidental, precisamos fazer um grande plano de investimento, de reconstrução desses países europeus. E aí o Brasil, os Estados Unidos, desculpem, lança então o Plano Marshall. Plano Marshall que tinha então como objetivo a reconstrução da Europa Ocidental. E o presidente Eurico Gaspar Dutra, iludido, emocionado, ele imaginava que os Estados Unidos fariam um grande investimento também na América Latina. E que esse Plano Marshall, que teria um investimento na Europa, poderia também ser convertido também aqui, tanto no Brasil quanto também entre os países da América Latina. O emocionado, o iludido foi iludido, né? Como vocês sabem, os Estados Unidos só vai fazer esse investimento de reconstrução nos países da Europa Ocidental e principalmente no Japão, né, pessoal? Na América Latina, nada disso, né? Mas ele tinha firme confiança, ilusória confiança que os Estados Unidos fariam esse grande investimento. Então, o período de 46 a 51 foi, de fato, o momento que o Brasil teve esse alinhamento automático. Até a palavra que vocês podem usar, ideológico ou automático. Alguns autores, em vez de usar ideológico, eles usam a palavra automático. Então, também pode ser feito dessa forma, tá? Então, alinhamento automático ou alinhamento ideológico. Tudo bem? Tranquilo? Vamos, então, agora para o americanismo pragmático, pessoal. Americanismo pragmático. O americanismo pragmático é o seguinte: certos momentos, certas circunstâncias, certos contextos, é interessante a gente se aproximar dos Estados Unidos. Momentos que nós percebemos que temos muito a ganhar. Outros momentos que nós não temos tanto a ganhar, apoiando os Estados Unidos, nós podemos nos afastar, mas não perderemos de vista que os Estados Unidos ainda é o nosso principal parceiro comercial. Né? Então, é mais ou menos o que o pragmático? Vamos aproveitar as oportunidades dessa aliança com os Estados Unidos. Né? Períodos, então, pessoal, que houve, então, o americanismo pragmático, de 1902 a 1945. De 1902 a 1945. Ou seja, meus queridos e queridas internacionalistas, é o período tanto da República Velha e abrange todo o período do governo Vargas, né? Abrange todo o período do governo Vargas de 30 a 45. Depois, pessoal, o segundo período do americanismo pragmático é o período de 1951 a 1961. De 51 a 61, tá? Os seus presidentes da República Popular, né? Da República Populista, né? O termo correto, populista, né? Depois, Eurico Gaspar Dutra, né? Então, de 51 a 1961, né? Depois, o período final desse americanismo pragmático seria, então, de 67 a 1974. Então, durante o nosso período da ditadura militar, até para mais ou menos o Geisel, né? O Geisel, então, em 1974, que ele ascende ao poder, então termina no Geisel essa questão, né? Porque o Geisel vai ficar de 74, se não estiver enganado, a 79, depois ele vai ser substituído pelo Figueiredo, né? Então, veja que boa parte dos nossos presidentes na nossa ditadura ou foram do americanismo ideológico ou foram do americanismo pragmático, né? Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos agora para o globalismo. Como eu tinha explicado para vocês, existe o globalismo de base hobbesiana e o globalismo de base grotiana. Né? Claro, o globalismo de base hobbesiana, como você já sabe, o globalismo significa aumentando a diversificação de parceiros estratégicos. Só que quem entende no globalismo hobbesiano que o mundo é anárquico, que é esse estado de natureza de todos contra todos. Não existe uma entidade supranacional acima dos Estados. Então, o que é necessário nesse globalismo hobbesiano? Vamos buscar parceiros comerciais, parceiros estratégicos que podem atender aos nossos interesses.
Então, vejam, pessoal, a palavra vocês podem anotar aí, é o princípio de autoajuda, princípio de autoajuda. Então, a necessidade de cooperação com países que têm a mesma ideia, que têm as mesmas premissas e que percebem que podem ganhar juntos, né? Então, essa ideia cooperativa entre os Estados. Qual o período, pessoal? De 1974 a 1990, tá? Então, vai pegar o governo Geisel, o governo Figueiredo e o governo Sarney, no globalismo robesiano. Tudo bem? Caramba, me deu uma falha, mas já veio aqui na memória. Costa e Silva, né, foi o vice-presidente, que vai ser o presidente que vai suceder o Castelo Branco, né? Lembrando, então, dos militares, né? Vamos lembrar, então, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Né? Esses são os presidentes, para a gente lembrar, então, dos presidentes da nossa ditadura militar. Né? Então, lembrando aqui. Tinha me dado um branco aqui do Costa e Silva, tinha fugido o nome dele. Mas tudo bem, lembrando. Pode repetir a data ali? É de 1964 até? 74 a 90. Tá. Perfeito, Viviana? 74 a 90. Então, seria, certinho, então... Obrigada. Perfeito. Então, governo Geisel, Figueiredo e Sarney. Seriam os 3 governos, então, que seria, então, esse globalismo robesiano. Muito bem, Bibiana. Chegamos, então, agora ao globalismo grotiano, que ficou feio ali, cheio de Y, né? Agora vocês já sabem, se eu mandar e-mail para vocês cheio de Y, por que está acontecendo isso. Vamos lá. O globalismo grotiano, pessoal, embora se reconheça a anarquia do sistema internacional, o que eles preveem? Que as grandes potências, as superpotências, vão tentar regular por meio de instituições internacionais. E que, então, existem instituições internacionais que vão tentar regular o direito internacional, que vão regular as relações comerciais, as relações financeiras. E, nesse sentido, pessoal, os Estados vão também agir, não só no globalismo robesiano, que existe o princípio de autoajuda, mas também no globalismo robesiano, o que acontece? Tem muitos estados que não são nossos parceiros comerciais e vão sempre tentar o quê? Ganhar o máximo, que é um jogo de soma zero, no globalismo robesiano. Mas nós não vamos privilegiar parceiros comerciais que, evidentemente, só querem ganhar. A gente também tem que ter ganhos. No globalismo grotiano, o que vai acontecer? Que todos os estados podem ganhar, e que todos os estados podem ter ganhos relativos. Claro que alguns podem ter ganhos maiores e outros menores, mas qual é a ideia do globalismo grotiano? Que todos ganham, embora vai haver uma desproporcionalidade quem ganha mais. Que é um pouco da ideia também no mundo hoje, né, pessoal? Os estados mais fortes, estados mais poderosos, tendem a ganhar mais nas suas negociações comerciais, né? Os estados menores ganham menos, né? Então, esse é um ponto importante de chamar a atenção de vocês. E aí, curiosamente, pessoal, o período que abrange o globalismo grotiano é o período de 1961 a 1964, que pega quais governos, pessoal? Do Jânio Quadros e do Jango, os 2 governos. Então, que seria essa característica do globalismo grotiano, né? O globalismo grotiano, então, desses 2 governos, da República Populista, o final da República Populista, os 2 governos, então, do Jânio Quadros, que renuncia, como você já sabe, e é substituído pelo Jango, né, o João Goulart. Né? Então, essa questão é importante. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Embora eu tinha dito que só poderiam fazer no final, mas já estou mudando aqui o enfoque. Tranquilo? Feito. Então, discutimos aqui, então, o americanismo ideológico, o americanismo pragmático. Chamei a atenção de vocês que existe, então, americanismo automático ou americanismo ideológico, podem usar as mesmas expressões, tudo bem? E falamos sobre o globalismo robesiano e globalismo grotiano. Vamos agora, então, para os pontos centrais da linha diplomática do Brasil, pessoal. Pontos centrais da linha diplomática do Brasil. Dos monarquistas, o que eles queriam, pessoal? Quais eram os princípios fundamentais dos monarquistas, principalmente com o Dom Pedro II? Esse é o aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês. Era o equilíbrio de poder na Bacia do Prata. Ou seja, nenhum Estado poderia ficar mais forte que o Brasil, ou deveria ficar na mesma proporcionalidade. Desculpa aqui, deixa eu ver quem está acompanhando. De qualquer forma, Gustavo, eu estou fazendo a gravação, e aí também não está conseguindo.
muitas minhas falas. Tá, vai ficar gravado de qualquer forma, Gustavo e Laura, e aí, se vocês quiserem assistir, depois vai estar disponível no meu canal, tá bom, queridos? Ah, que chato, mas eu fiquei sabendo também que a conexão na internet está bem ruim. Os demais estão conseguindo me ouvir tranquilo? Sim? Tá, maravilha. Bom, então, pessoal, o Antônio quer falar alguma coisa, Antônio? Não? Tranquilo. Então, pessoal, monarquistas, principalmente o governo Dom Pedro II, era a ideia de equilíbrio de poder na Bacia do Prata. Então, vejam, quando o Paraguai tenta ameaçar esse equilíbrio de poder, ocorrerá a guerra e o Paraguai, então, vai ser derrotado. É interessante que esse princípio, essa linha diplomática defendida pelos monarquistas, vai ser a mesma adotada pelos republicanos. Vai se seguir a mesma ideia, pessoal. Haver esse equilíbrio de poder na Bacia do Prata. É por isso que a Argentina, por muito tempo, ao longo do século XX, vai ser a nossa grande rival. O Brasil sempre vai ter um receio, uma percepção de ameaça que a Argentina seja um grande risco à nossa integridade territorial, né? Então, esse é um ponto também bastante interessante para chamar a atenção de vocês. E aí, só para finalizar, esse tópico foi um pouco mais rápido, fiz de uma forma mais rápida, o próprio Barão do Rio Branco, também outra preocupação, além do equilíbrio de poder na Bacia do Prata, a questão do fortalecimento das nossas fronteiras nacionais. E não permitir que potências externas interferissem nisso. Então, quando o Brasil, por exemplo, faz a compra da Bolívia, do Acre, ele não quer que haja, embora vai haver a mediação da Bélgica, né, naquele contexto histórico, ele vai fazer de tudo para quando o Brasil estiver aumentando o seu território, isso também no período monárquico, depois já no início da República, que as potências externas não interfiram nisso. Então, vejo que o Brasil, de certa forma, teve até um comportamento muito parecido com os Estados Unidos, mas, vamos lá, guardadas as devidas proporções. Porque, vejam, como que foi a ação dos Estados Unidos na construção do território norte-americano? Através de guerras, né? Eles foram praticamente dizimando, né, as populações que viviam lá, e principalmente também através da compra de territórios, né? Em guerras com o México, guerras com a Espanha, né? Compraram o território da Rússia, vão comprar território da França. Veja que, então, foi um pouco da característica dos Estados Unidos na construção do seu território, que vai unir tanto a porção do Atlântico com o Pacífico, né? É claro, o Brasil também tem as suas especificidades, mas tem esse olhar que eu queria chamar a atenção de vocês. Vamos para o próximo tópico, então, pessoal, a aproximação com os Estados Unidos. A gente já está indo para uma particularidade um pouco mais do ponto de vista histórico, né? Então, como vocês sabem, quando a mudança do século XIX para o século XX, o Brasil vai começar a se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos, e principalmente do ponto de vista o quê, pessoal? No plano comercial. No plano comercial. E interessante que, então, quando eu assumo o Barão do Rio Branco como nosso chanceler, como nosso ministro das Relações Exteriores, ele manda o Joaquim Nabuco, o famoso Joaquim Nabuco, historiador, grande homem também da monarquia, ir aos Estados Unidos e fundar a nossa primeira embaixada nos Estados Unidos. Então, veja, Barão do Rio Branco, percebendo a mudança das placas tectônicas de Londres para Washington, ele já há esse desejo do Brasil já ter uma embaixada em Washington, nos Estados Unidos, né? Então, veja que o Joaquim Nabuco vai ser o nosso primeiro plenipotenciário a representar o Brasil lá, né? Vai ser, então, o nosso primeiro embaixador do Brasil, né, em Washington, nos Estados Unidos, né? E curioso, né? Ele morre, então, ele vai ser o nosso primeiro embaixador e vai morrer nos Estados Unidos, né, até a sua morte, né? Então, em 1905. E depois o Barão do Rio Branco, que vai falecer, por exemplo, em 1912, né? Que vai ficar num período bem grande, né? Tipo, o ministro das Relações Exteriores, pessoal, de 1902 a 1912. Ele vai ficar 10 anos como nosso chanceler, né? Atuando como ministro das Relações Exteriores. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, quem faz parte do Juca já deve ter ouvido falar, que ele morre na própria sala onde ele trabalhou a vida inteira, né? Como ministro das Relações Exteriores. Veja como ele estava bem apegado ao trabalho, apegado ao cargo, né? Então, pessoal, o Brasil, quando se torna uma república e se aproxima dos Estados Unidos, se torna uma república, evidentemente, presidencialista, vai seguir um pouco das diretrizes da própria
forma dos Estados Unidos gestarem a sua sociedade, vai tentar imitar em alguns traços em relação a isso, mas o Brasil percebe também que precisa a questão do desenvolvimento, né? A questão do desenvolvimento é uma matriz importantíssima para o desenvolvimento do país, né? Só que, como vocês sabem, conhecem bem o período ali da República Velha, vai haver um grande embate entre os governos e as elites brasileiras, né? Que vão refrear um pouco desse projeto desenvolvimentista no Brasil, né? Então, o Brasil, praticamente, durante a República Velha, vai adotar um modelo que, infelizmente ou felizmente, fazia sucesso no Brasil, que é esse modelo agrário exportador, né? Eixo central da economia nacional, né? Interessante que quando a gente sai da monarquia para a república, isso já acontece no período monárquico, o poder das elites sai do Nordeste e migra para o Sudeste, migra para o Sudeste. Porque é muito, pessoal, também é muito baseado no produto, o principal produto de exportação, né? Antes era o açúcar, se torna o café. Então migra também a força das elites políticas e econômicas no Brasil. Então, a partir desse momento, e praticamente não se modificou, né, pessoal, fazendo aqui uma provocação, as elites políticas e econômicas mais poderosas no nosso país é que estão concentradas no eixo sul-sudeste, né, no eixo sul-sudeste do nosso país, né, e praticamente, então, ali no princípios, né, da República, a questão do nosso café, que era o nosso principal produto de exportação, né. Então, esse é um ponto, então, importante chamar a atenção de vocês. Vou dar um pequeno salto na história. Temos, então, um período que ascende o poder o Getúlio Vargas. Antes, então, havia uma valorização do café de uma forma bastante assim, desmedida, de uma forma bastante desproporcional, mas a partir do período de Getúlio Vargas vai iniciar reforçando a nossa industrialização, né? E o Brasil, de fato, vai começar a se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos. Embora, aparentemente, o Brasil tendia mais para forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e a ascensão da Alemanha parecia irresistível, né, para o Brasil vai adotar, apesar que ainda havia um comércio bilateral com o Reich, né, o Getúlio Vargas vai hesitar, mas ele vai ganhar com os Estados Unidos, né, vai ganhar a Companhia Siderúrgica Nacional, e sob pressão, então, da sociedade, o Brasil vai, de certa forma, apoiar os Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial, né. Então, o Brasil, Vargas, como era um bom barganhador, né, fazia muito bem essa barganha, ele vai conseguir, então, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. Bom, pessoal, o que acontece? Ganhamos a volta redonda dos americanos, financiamento dos Estados Unidos, né, para construir, então, a Companhia Siderúrgica Nacional, que vai ser, evidentemente, pessoal, um marco da nossa industrialização. Ali eu acho que é um start importante, né, para o nosso processo de industrialização do Brasil. Até economistas dizem que o Brasil, de certa forma, dá um salto, né, na sua economia, que era agroexportadora, para uma economia industrializada. É claro, não comparada dos países mais desenvolvidos, mas é interessante esse processo, né? O presidente Franklin Delano Roosevelt visita o Brasil, né, porque ele precisava de bases aéreas, né, principalmente em Natal e Belém, para alcançar a África. Ele precisava da nossa borracha amazônica, né, para o esforço de guerra americano, né? E interessante que, então, os nossos setores democráticos da nossa sociedade vão apoiar os aliados, vão apoiar os Estados Unidos, vão apoiar, então, a vitória dos aliados no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Interessante que depois, quando Vargas, então, ele sai do poder, vamos ter o governo também do Eurico Gaspar Dutra, e depois do Juscelino Kubitschek, e o Juscelino Kubitschek também vai ter essa ideia de investimento direto, principalmente de capitais externos, principalmente capitais europeus e capitais dos Estados Unidos, né? Então, veja, pessoal, que nesse período, principalmente da República Populista, o Brasil vai reforçando essa parceria estratégica com os Estados Unidos, né? Vai reforçando essa parceria estratégica com os Estados Unidos. É interessante quando volta o Vargas ao poder, o Vargas já vai ter um viés anti-americanista, né? Um viés anti-americanista nesse governo curto que ele terá, né? Ele vai adotar nesse segundo governo, né, já que ele governa de 30 a 45, e depois de 51 a 54, um nacionalismo cada vez mais exaltado, né? Tanto que vocês devem se lembrar que na carta de testamento dele, né, quando ele pratica o suicídio, ele diz que forças muito poderosas, né,
estão contra o país, estão contra ele, né? Não fica muito claro a quem ele está se referindo, se são as elites políticas brasileiras ou se são forças externas, né? Há muita discussão a respeito disso, pessoal, nessa carta-testamento dele, mas ele fala na carta-testamento, campanha subterrânea dos grupos internacionais. Então, esse é um ponto importante de chamar a atenção para vocês, né? Bom, então, na busca, pessoal, por uma autonomia nas decisões sobre o processo de desenvolvimento, as elites brasileiras e latino-americanas, as elites políticas e intelectuais, né, e econômicas, acho que eu comentei isso na semana passada, foram, então, influenciadas pelas teorias da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Lembra que eu falei disso para vocês na semana passada? Então, o Brasil começa a perceber os países da América Latina, para nos tornarmos independentes das grandes potências dos países centrais, precisamos criar vias de desenvolvimento independentes e autônomas. Então, começa a haver esse grande debate, não só no Brasil, como também nos países latino-americanos, na busca dessa autonomia, né? Buscando uma maior industrialização, de serem países produtores, exportadores de matérias-primas, de alimentos, que sempre foi a característica dos países latino-americanos, mas também essa ideia de também buscar uma industrialização, né? De valorizar produtos manufaturados muito mais desenvolvidos. Então, pessoal, o que dizia a CEPAL, reforçando o que eu falei na semana passada? Vou ler aqui. Que os países da periferia do capitalismo mundial fechassem suas economias e estimulassem a produção interna dos produtos, antes importados do exterior. O que isso significa? Vamos produzir os produtos que eles produzem. Vamos fechar as nossas economias. Vamos taxar os produtos deles para ficarem mais caros e a gente vai começar a produzir esses produtos aqui mesmo. Era mais ou menos essa ideia da CEPAL, né? Produzir aqui mesmo os produtos que vinham de fora, né? Mas o que isso requeria, pessoal? Planejamento econômico, mobilização de capitais, políticas de estímulo cambial e financeiras voltados à industrialização. E outro ponto, né, pessoal, vocês que têm aula de economia, né, é a questão da intervenção e participação do Estado. O Estado tem que ser desenvolvimentista, o Estado tem que ser interventor. O Estado tem que ser interventor. Né? Então, era uma experiência, sim, até um pouco desconhecida, né, para essa sociedade, um Estado tão interventor, embora Vargas foi um Estado interventor, sem sombra de dúvida, né? Mas era, para alguns outros países latino-americanos, era uma grande novidade, era uma experiência até então não sentida, né? Juscelino Kubitschek, então, vai ser o primeiro presidente brasileiro a entender essa nova dinâmica, né? Entre essa relação entre centro e periferia, né? Ou o que hoje os autores chamam de países emergentes, como o Brasil, né? Hoje a literatura usa mais essa palavra, que é um pouco mais sofisticada, países emergentes. O que fez o Juscelino Kubitschek, meus caros? Políticas para atrair o capital estrangeiro, para preparar o país para dar um grande salto na direção de uma nova etapa da industrialização. Então, é basicamente isso que faz, então, o presidente Juscelino Kubitschek. E é essa ideia que acabei de falar para vocês. Com a industrialização, a gente vai conseguir produzir domesticamente bens duráveis, de maior valor. Né? Só que é claro, né, pessoal, nós não tínhamos capacidade econômica, nós não tínhamos a máquina pública existente não estava tão preparada para essa empreitada, né? E é muito curioso também que começamos a receber nesse período muitos capitais externos. Muitas montadoras americanas, como a Ford e outras, vieram para o Brasil. Né? Então, o Brasil começou a receber muitos capitais americanos e capitais europeus. E a gente não pode esquecer também, né, pessoal, capitais japoneses, que vão chegar também aqui nesse quadro de desenvolvimento, principalmente durante o período do governo do Juscelino Kubitschek, né? Então, veja, pessoal, o Juscelino Kubitschek ele vai ter, então, esse olhar em relação ao desenvolvimento brasileiro, né? Pensando, então, uma proposta de crescimento, de desenvolvimento da nossa força industrial, né? E de receber grandes capitais, recursos, né, estrangeiros vindos dos Estados Unidos, dos países europeus e principalmente do japonês. Né? Era mais ou menos essa ideia. Só que é interessante,
o governo JK vai ser, então, marcado por avanços e recuos, né? E até o Gelson Moura, né, uma das figuras destacadas do Itamaraty, vai dizer o seguinte, abre aspas, gestação de formulações e posições de independência e a reafirmação de posições de alinhamento, né? Então, ele estava querendo ressaltar que o Brasil ainda estava muito indefinido no que ambicionava em termos de ações externas e principalmente internas, né? Certo, pessoal? Vou correr um pouquinho, pessoal, com o que nós estamos falando aqui, né? Bom, pessoal, o mundo está se modificando. Nós estamos num contexto de Guerra Fria, de competição bipolar. É interessante que tanto Estados Unidos e União Soviética vão passar por aquela experiência traumática de 1962, a crise dos mísseis, né? Só que o mundo que não pertence a essa dicotomia entre leste e oeste, e principalmente Estados Unidos e União Soviética, vão tentar se reorganizar nesse mundo. Então, pessoal, os movimentos não alinhados, que vão rejeitar essa clivagem entre leste e oeste, vão começar um movimento em 1961. E paralelamente a isso, pessoal, o que está acontecendo no mundo também? A libertação de dezenas de povos africanos, países africanos que vão se tornando independentes, que foram subjugados por potências europeias. Então, cito aqui o Sudão, o Marrocos, o Gabão, a Somália, Gana, Congo, Senegal, Nigéria, Argélia, e uma série de países. Nós vamos ter, por exemplo, em Cuba, como acabei de citar a crise dos mísseis, mas a crise dos mísseis está no contexto de Cuba, né? A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro em 1959. Então, veja, pessoal, são ventos de mudança que vão varrer no mundo. Embora haja essa clivagem leste-oeste, esse confronto entre Estados Unidos e União Soviética, começa a surgir países que vão se tornando independentes e vão se conjugando, né, esse movimento dos não alinhados. Então, o nosso quadro Itamaraty precisou ficar muito atento com esses ventos de mudança. O mundo foi ficando cada vez mais complexo, o mundo foi ficando cada vez mais multifacetado. E exigia do Brasil já não privilegiar somente os Estados Unidos. Havia uma necessidade do quê, pessoal? De diversificar os nossos parceiros estratégicos. Então já há um questionamento em relação ao paradigma do americanismo, tanto ideológico quanto do americanismo pragmático. Então havia uma necessidade, então, de olharmos o mundo com novas lentes, com um novo olhar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dá para acompanhar sim, professor. Maravilha. Bom, pessoal, é um mundo muito realista. Muito realista. É o mundo do poder, né? Países vão ficando cada vez mais poderosos do ponto de vista econômico, principalmente os europeus, que passaram por aquela reestruturação pós-Segunda Guerra Mundial, né? Recebendo grandes recursos norte-americanos, e estados que vão buscar cada vez mais ganhos absolutos, como os Estados Unidos, a própria União Soviética, né? Então, vejo que os desafios para o Brasil não eram poucos, pessoal. Os desafios eram muito grandes nesse sentido, né? E o mundo estava deixando de ser o quê, pessoal? Muito previsível, né? E então havia uma necessidade do Brasil também começar a atuar de uma forma muito mais assim articulada com esses novos parceiros comerciais. Chegamos aos anos 70, pessoal. Os anos 70 começam os choques do petróleo. E começa essa elevada e dramática dos juros, né, internacionais. O Brasil já vai começar a sofrer, então, com a crise do petróleo. Né? Com a crise do petróleo, como vocês sabem, vai ter a guerra de 1967, depois a guerra de 1973, né, envolvendo sempre Israel. Né? Então, temos a guerra de 1967 dos 6 dias, de 1973 de Yom Kippur. Os países árabes aumentam o preço do barril de petróleo, isso atinge a nossa economia, como atinge a economia de boa parte de todos os países, né? E aí começam, então, juros elevados, principalmente da economia norte-americana. Já estamos no governo do Nixon. O governo Nixon vai começar, os Estados Unidos vão começar a exercer uma hegemonia predatória, não mais uma hegemonia que foi praticamente, como o historiador Hobsbawm dizia, né, nos anos 46 a 73, e foram chamados os anos dourados do capitalismo mundial, ou do capitalismo ocidental. Esses anos dourados deixaram de existir a partir de 1973, principalmente quando os Estados Unidos começou, então,
a exercer uma hegemonia predatória. Pessoal, isso vai ter um peso muito grande na economia brasileira. O Brasil vai começar a elevar cada vez mais a sua dívida externa. E isso vai escancarar o quê, pessoal? A nossa grande dependência da importação de petróleo e seus derivativos. Isso, então, vai ter um peso muito grande na nossa economia, embora nós estávamos num ritmo de crescimento econômico muito grande, né? O chamado milagre econômico, mas cada vez mais o Brasil ia ficando mais endividado, né? E a gente tinha necessidade, pessoal, de responder a esses desafios energéticos, né? Choque de petróleo, e esse choque financeiro. E aí o que acontece? Mudamos para o governo Geisel, né, o penúltimo presidente da ditadura, ele assume em março de 1974, e interessante, quando os países da OPEP decidem aumentar o preço do barril do petróleo, em retaliação tanto ao apoio dos Estados Unidos e da Europa a Israel, nada novo, né, pessoal? Na chamada Guerra do Yom Kippur, né, que foi travada em outubro de 1973. Então, o presidente Geisel, que vai governar de 74 a 79, em vez dele adotar políticas prudentes de redução do ritmo do nosso crescimento da economia, adotar uma política mais ortodoxa, ele vai querer continuar a manter essa questão da política de crescimento, né? Só que é interessante que ele vai ser um dos idealizadores do pró-álcool, né? Para a gente tentar diminuir, né, esses desafios, essa dependência tão grande do nosso petróleo, né? E até aqui eu queria trazer para vocês um dado, deixa eu anotar, que eu anotei aqui. O Brasil, então, tinha tido crescimento, por exemplo, de 11% ao ano no período do milagre, de 1968 a 1973. Pessoal, 11% da nossa economia cresceu nesse período de 68 a 73. Foi um dos crescimentos maiores que tivemos na nossa história econômica no nosso país, tanto que o Banco Mundial diz que o Brasil foi um dos 5 países do mundo no século XX a crescer demais, né? Com esse crescimento, por exemplo, de 11%, né? Só que, né, pessoal, aqui só para pontuar para vocês, o estudo do IED, Estudo de Estudos sobre Desenvolvimento Industrial, mostra que em todo o século XX o Brasil ficou em segundo lugar entre os países que mais cresceram no mundo, uma média de 4,5% ao ano, igual da Coreia do Sul, e só superado, e aí ele distingue, então, Taiwan, né? Taiwan 5%. Né? Taiwan 5%. Né? Então, o produto interno brasileiro cresceu 110 vezes em valor no século XX, de 1901 a 2000, enquanto a renda per capita aumentou quase 12 vezes. Né? O Geisel, pessoal, era um presidente que tinha a seguinte ideia: o Brasil tinha que investir na indústria pesada. Ele imaginava que o crescimento econômico brasileiro daria muito certo com essa indústria pesada, né? E que poderia aumentar, a partir disso, o peso do Brasil no mundo, né? Mas é claro que isso vai fracassar, né, pessoal? E tanto que essa política fracassada do Geisel vai levar aos anos 80 ao que nós conhecemos, e os economistas chamam da década perdida, né? A década perdida na nossa economia. Nós vamos passar por grandes crises econômicas, por vários planos econômicos que vão malograr, que vão fracassar, e nós vamos ter finanças externas extremamente enfraquecidas nesse período, né, pessoal? A nossa dívida externa vai ser uma dívida externa pública, muito grande, né, que vai se tornar um grande problema fiscal e que vai gerar o quê, pessoal? Inflação. A nossa inflação que vai ser superior a 3 dígitos anuais. Vocês nem eram projetos de vida dos seus pais, longe disso. Seus pais eram jovens, muito jovens, ainda são jovens, né? Mas os anos 80 foi um quadro inflacionário extremamente terrível para a sociedade brasileira. Eu me recordo que eu era criança, ia com meus pais ao supermercado e tinha um homem da maquininha que ia modificando os preços à medida do tempo, né, no supermercado. E aí, pessoal, que aqui vocês, aqui no Rio Grande do Sul, que eu já me adaptei a essa frase, né, no Rio Grande do Sul, você faz a primeira compra do mês, é a compra de rancho, né? Então era uma compra muito grande, pessoal, uma compra muito grande, porque essa ideia de que os preços eles iam aumentar à medida que iam passando os dias, à medida que ia passando as semanas. Então, veja, foi um momento assim, de grande dificuldade do Brasil na década de 80, nos anos 80, principalmente com a década perdida, né? Então, veja que tudo que impactou nos anos 70, principalmente do choque do petróleo,
a mudança da nossa rota, né, de política financeira vai gerar essa crise nos anos 80, né, pessoal? Pessoal, isso que está acontecendo no mundo, paralelamente a esse enfraquecimento econômico brasileiro. O mundo também está se transformando, né? Microeletrônica, a questão da redução brutal nos custos de comunicação e transporte, a globalização está se acentuando nos anos 80, né? Então vai ter globalização dos mercados de bens e serviços, aquele velho padrão fordista, provavelmente vocês tiveram isso na aula de sociologia, já vai para o modelo toyotista, né? E, então, veja que o mundo está se modificando, principalmente os países centrais, eles estão ficando cada vez mais tecnológicos, estão apostando nessa tecnologia, a globalização está se acentuando na Europa, a Europa vai começando a ter mais tratados para tentar formar a União Europeia, né? E o Brasil ainda com uma estratégia de política muito assim, defasada do que o mundo exigia, né? Então, vejo que o regime autoritário já está sendo questionado. O Geisel já anuncia, com boas palavras, que o processo de abertura vai acontecer de forma lenta e gradual. E, é claro, os Estados Unidos, principalmente no governo Carter, vai apoiar o fim da ditadura militar no Brasil e nos países da América Latina, né? Então, essa é uma coisa também interessante, né? Então, no governo Figueiredo, pessoal, chega o fim desse regime da ditadura militar no Brasil, né? E interessante que, então, iniciam esse processo de uma nova república no Brasil, né? Vamos ter a morte, infelizmente, do presidente Tancredo Neves, que vai ser substituído, então, pelo vice-presidente José Sarney, né? Interessante que, paralelamente a isso, no mundo está acontecendo uma ascensão dos tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, entre outros países que vão começando a serem plataformas de exportação, países que investiram muito na educação, né? E isso, então, é um processo também bastante interessante, que o Brasil, em certa medida, os economistas brasileiros vão invejar esse modelo da Coreia do Sul dos demais países tigres asiáticos do Sudeste Asiático, né? Temos a primeira eleição ali, o Collor vence a disputa com o Lula, e o Collor, então, decide fazer a nossa abertura da nossa economia. Ele acreditava que, fazendo a abertura da nossa economia, o Brasil ia começar a ficar muito mais forte do ponto de vista econômico, né? Mas essa abertura é feita de uma forma muito atabalhoada, né? O Mercosul, que já tinha sido mais ou menos traçado por Sarney, né? Que tinha sido uma estratégia adotada no governo Sarney, né? O Mercosul, que a gente não pode esquecer que é uma união aduaneira, né? Que vai acontecendo por períodos a desgravação tarifária. O Collor vai começar, então, a inaugurar, o que alguns autores chamam, pessoal, de autonomia pela participação. Autonomia pela participação. O que imaginava o Collor, pessoal? Que a credibilidade do Brasil, do ponto de vista internacional, era a seguinte: temos que renegociar a nossa dívida externa, porque renegociando a nossa dívida externa, principalmente com o FMI e com os demais países, nós vamos garantir o nosso passaporte para o primeiro mundo. Era mais ou menos essa leitura que o Collor fazia. E também ele tinha a seguinte ideia, né? Temos que aderir a todos os regimes internacionais de comércio, de controle de tecnologias sensíveis, de proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos. Então, que houvesse de regimes internacionais que tratassem de todos esses sistemas, o Brasil deveria aderir automaticamente, sem questionamento. Era essa leitura que o presidente Collor tinha em relação à garantia do Brasil ter o passaporte para o primeiro mundo. E aí, alguns autores, pessoal, chamam que nós vamos viver, a partir do governo Collor, depois do Itamar Franco, a crise de paradigmas. A crise de paradigmas. Né? E vamos ter, então, o processo que levaria, né, o Collor ao impeachment. Ele renuncia antes, como vocês já sabem, né? Vai ser substituído pelo Itamar Franco, né? E o Fernando Henrique Cardoso vai ser, então, o responsável, né? Vai ser, no primeiro momento, o ministro das Relações Exteriores, mas no governo do Itamar Franco ele vai ser também responsável, junto com uma equipe econômica, pela introdução do Plano Real. O Plano Real vai ser, pessoal,
o plano que vai dar uma nova guinada na história econômica brasileira, né, pessoal? Que vai ser um plano de estabilidade, que vai praticamente, entre aspas, acabar com a inflação, vai trazer uma estabilidade econômica para o país. Só que o Brasil começou a adotar, já no governo Itamar Franco, e depois com o Fernando Henrique Cardoso, o que alguns autores chamam de liberalização econômica, né? De liberalização econômica. Outros autores são mais atrevidos, que nós vivemos nesse período, sob uma forte orientação do FMI, um regime neoliberal. Né? Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, como presidente, ele disse que vamos acabar com a Era Vargas, o projeto de encerrar a Era Vargas. O que significa acabar com a Era Vargas, o projeto de acabar com a Era Vargas? Esse desenvolvimento, né, o projeto desenvolvimentista, né, de substituição de importações e de intervenção do Estado. Então, o Fernando Henrique Cardoso tinha a seguinte premissa: o Estado tem que diminuir de tamanho, o Estado tem que se tornar um Estado neoliberal. Nós temos que privatizar as nossas empresas públicas. O Estado tem que se tornar cada vez menor. Nós temos que passar a vários aspectos da nossa economia à iniciativa privada. Nós temos que, então, reduzir os déficits públicos. Então, isso é um pouco da prática do Estado neoliberal, né? Era mais ou menos isso que o Collor tentou fazer, iniciou timidamente com o Itamar Franco, mas com o projeto do Fernando Henrique Cardoso era basicamente isso. Precisamos enxugar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um dinossauro, nós precisamos diminuí-lo de tamanho. Então, pessoal, quais eram as práticas que acabei de dizer aqui, pontuando de uma forma mais devagar? Abertura econômica, privatização, liberalização das regras de comércio, e principalmente isso que está presente no debate hoje do Lula 3.0, responsabilidade fiscal. O Estado não pode gastar mais do que não tem. Não pode gastar muito, né? Que é essa grande preocupação, essa grande discussão dos críticos, principalmente do atual governo. O governo tem que ter responsabilidade fiscal. Pessoal, vai ser um período assim importante para a nossa economia. Nós vamos ter estabilização macroeconômica, o plano real vai gerar uma grande credibilidade internacional, vai ser um plano econômico que vai surtir grande efeito em curto espaço de tempo, né? Isso, então, vai dar uma confiabilidade e credibilidade para o Brasil, atraindo, então, também investidores internacionais. Claro, pessoal, é interessante que Lula ganhe a eleição depois do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. O momento econômico do país, do mundo, naquele momento, era muito propício para o governo Lula, né? Nós estávamos com estabilidade econômica, muito dinheiro em caixa. O Brasil conseguiu exportar naquele período muitos commodities, principalmente para a China. Até, não sei se vocês já leram a respeito disso, que o que a China construiu no período, principalmente em período de 5, 6, 10 anos, foi o que, por exemplo, os ingleses usaram durante todo o século XIX. Eles fazem, então, paralelos nesse crescimento boom econômico que os ingleses demoraram um século, durante todo o século XIX, para produzir reformar as suas próprias sociedades, suas cidades. Londres, Manchester, entre outras, levaram um século. E que os chineses, no período de 10 anos, já tinham feito algo superior aos ingleses num século. E é interessante, né, pessoal? Muito do que foi comprado do nosso ferro, do nosso aço para os chineses nesse período, né? Então, veja, o Brasil passou por um período de boom de commodities, né? O Brasil exportou muito durante o período do governo Lula. Então, veja que foi um momento de um grande superávit econômico, né? Tínhamos estabilidade econômica. Lula foi chamado até pelo presidente dos Estados Unidos, mais tardiamente, pelo Barack Obama, de um cara, né? E até a própria revista The Economist, né? Momentos assim interessantes, mostrando que o Cristo Redentor estava decolando durante o governo do Lula, né? Tanto o Lula 1.0 quanto o Lula 2.0. Então, veja, é um momento assim de grande prosperidade econômica. Até a classe média brasileira, ou vamos dizer, a classe D e C, começou a comprar demais nesse período, né?
Então, foi um período de muito consumismo, né, durante esse governo Lula 1.0 e 2.0. Pessoal, posso prosseguir nessa linha mais de economia interna? Permitem-me? A aula é sobre, professor, do que você tinha planejado falar hoje, pode continuar, né? A gente tá aqui para estudar mesmo, né? Perfeito. Então, pessoal, interessante, obrigado, Lucas, interessante que, então, tem esse grande boom econômico, a classe média brasileira consegue consumir mais, comprar mais objetos, casas, programas também habitacionais, tem um momento, assim, de grande crescimento econômico. O que acontece? Quando o Lula deixa o poder no segundo mandato, passa para a sua ministra, que é uma figura extremamente desconhecida, né, no plano político, mostrava-se ser uma ministra extremamente competente, né, e o Lula consegue eleger a Dilma para o seu primeiro mandato. Né. O que dizem os analistas econômicos? Era o momento de pisar no freio, porque a história econômica do mundo estava já começando a se modificar. Nós passaríamos por uma grande crise econômica no mundo, mas não pisamos no freio. Continuamos tendo esse estímulo, as mesmas práticas que foi no Lula 1.0, no Lula 2.0. Né? E como vocês também conhecem já um pouco dessa dimensão do governo da... Pois não? Ícaro. Tá, deixa eu ver aqui. Professor Luano, moramos no céu e a internet está muito ruim, porque aqui não estou com dificuldade de acompanhar a aula sem travar. Caso eu saia, já deixo avisado por conta disso. Sim, obrigado. Depois, por favor, pode assistir a gravação que eu deixo disponível também no meu canal para vocês. Eu peço desculpa, semana que vem a gente retorna presencialmente. Repito aqui, desculpa a piada um pouco funesta e sombria, né? Se o Rio Grande do Sul sobreviver a essas chuvas agora, desses próximos dias. Obrigado também, tá? Bom, pessoal, tem toda uma pressão interna em relação à elite política e econômica no governo Dilma. Ela já não tem apoio do Congresso Nacional. Ela vai sofrer, então, um impeachment. Esse impeachment que vai ser tramado principalmente pelo seu vice e pela sua própria base de governo, que era o PMDB, atual MDB, né? Mas é interessante que, então, nós estamos, então, a passagem para o curto governo do Michel Temer, né? Esse curto governo do Michel Temer vai ser um governo também já voltado, mais ou menos uma antessala do que seria o governo Bolsonaro. É interessante, nós estamos acompanhando no Brasil, nesse momento, nesse período histórico, a Lava Jato, praticamente responsabilizando o Partido dos Trabalhadores por tudo que foi feito, de errado, de corrupto nesse momento, e assim não transferindo a responsabilidade para esse partido, e principalmente as principais figuras do partido, principalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Nós temos a eleição municipal, praticamente a centro-direita ganha as eleições municipais, parecia até o momento que o Partido dos Trabalhadores tinha chegado ao seu calvário, né, nesse momento. Né? Jair Messias Bolsonaro vence as eleições presidenciais e inicia, então, também uma nova história política no Brasil. Né? Esse enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores. Voltando à questão internacional, Jair Messias Bolsonaro faz uma política externa assim muito distinta do que era da nossa tradição, da nossa permanência. Há uma forte ligação, nesse momento é parecido, uma forte ligação com os Estados Unidos, com o governo de Donald Trump, né? Mas o Brasil começa a se comportar de uma forma muito diferente nas questões ambientais. O Brasil, que era um porta-bandeira das questões ambientais, começa a ter uma postura extremamente negacionista da questão, tanto ligada à questão climática quanto à questão do desmatamento. Então, nós vamos, por exemplo, atingir índices de desmatamento extremamente significativos. E nós vamos perceber também legislações no próprio governo Bolsonaro contrárias a essa questão climática e principalmente essa questão ecológica, essa questão do desmatamento. Até os índices que apresentavam essa questão do desmatamento, eles vão ser desmentidos pela própria cúpula do próprio governo. Até a própria atuação do Brasil, no governo Bolsonaro, nos fóruns internacionais, também vai ser muito diferente. O Brasil, como vocês sabem, é o primeiro país que discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso é tradição na Assembleia Geral das Nações Unidas.
discursos que normalmente podem ter duração de 20, 30, 40, 1 hora de duração, ele fazia em 5, 6 minutos esses discursos, né? Então vai chamar um pouco a atenção da comunidade internacional essa nova postura do Brasil, né? Então, por exemplo, diplomatas que me confidenciaram que um dos ministros, o secretário do Meio Ambiente, foi numa reunião internacional que tratava a respeito da questão do meio ambiente, e ele disse, olha, a gente até pode parar com o desmatamento, mas se vocês nos pagarem. E aí, até esse diplomata disse assim, não é uma postura de um governo dizer que para diminuir o desmatamento, para a gente seguir determinados protocolos ambientais, temos que pagar um determinado valor, né? Então, eles falaram, esse é um Brasil que eu não conheço, esse é um Brasil que eu não conheço. É interessante que é uma guinada na política externa do Bolsonaro, porque o que acontece? O presidente Donald Trump perde as eleições dos Estados Unidos, né, assume a presidência dos Estados Unidos do governo Biden, e o Brasil se afasta dos Estados Unidos nesse momento, já que tinha um alinhamento extremamente automático e ideológico aos Estados Unidos, né, com o governo Trump. Quando assume o governo de Joe Biden, o Brasil mais ou menos se afasta, e praticamente os órgãos internacionais e a mídia internacional vai dizer que o Brasil se torna, nesse momento, um governo pária, né? Porque até tem uma situação bem engraçada, que o próprio Bolsonaro diz que momentos que acaba a saliva é necessário usar a pólvora. Então, fazendo uma ameaça ao governo dos Estados Unidos de Joe Biden. E até uma jornalista brasileira pergunta para o Joe Biden, quando você vai ligar para o Bolsonaro? E o Joe Biden dá uma sonora gargalhada, né? Então, veja que a política externa do Bolsonaro foi uma política externa bastante errática, né, em relação àqueles princípios que a gente chamou a atenção bem no início do nosso encontro. A própria comunidade internacional protestou quando várias das posturas do Bolsonaro em discursos, né? O Bolsonaro, por exemplo, apoiava a mudança da capital de Tel Aviv, de Israel, para Jerusalém. E sempre o Brasil nunca apoiou algo nesse sentido, né? O Bolsonaro, quando foi eleito, uma das figuras que esteve presente na cerimônia de posse foi o primeiro-ministro, né, o mais longevo primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, né? Ele foi tratado com muita delicadeza, com muita cortesia pelo governo do Bolsonaro. Interessante, pessoal, que aí temos essa eleição extremamente conturbada, que vocês acompanharam, né? Lula ganha uma pequena folga, se é que podemos falar folga, né? Uma pequena margem, né? Com uma pequena margem em relação ao Bolsonaro, né? Inicia essa nova política externa do Lula. Como vocês estão percebendo, que é uma política externa que tem como privilegiando os BRICS, Rússia, China e Índia, não dando as costas para Estados Unidos, mas para os países europeus, mas privilegiando principalmente os BRICS. O Brasil tenta, de certa forma, formalizar o acordo Mercosul e União Europeia, e vê muita vantagem que esse acordo chegue ao fim, né? Depois de várias décadas, né, que há essa negociação, mas ainda o acordo ele tem resistências, principalmente dos países europeus, né, que têm fortes restrições aos produtos que o Brasil exporta, né, principalmente essas commodities. A França é um país, por exemplo, que tem principalmente os seus agricultores em relação a isso. Então, o desafio do Brasil é mais ou menos ver como que vai se reestruturar essa ordem internacional. Vocês estão acompanhando esse conflito que agora está se acirrando cada vez mais desde sexta-feira entre Israel e Irã. Vocês perceberam qual que foi a postura do Lula desde o 3.0, de críticas sempre fortes, bem assim incisivas em relação a Israel. Foi em relação tanto à questão dos palestinos, agora em relação ao próprio Irã, né? Interessante que, então, também o desafio do Lula, a possibilidade de 4.0, de como vai ser essa relação com o governo de Donald Trump. Veja que não há boa relação entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. A própria ação do governo norte-americano dessa questão das tarifas, né, em relação principalmente ao aço, né, que tem peso significativo no Brasil. Né? Então, pessoal, para finalizar o nosso encontro, eu queria aqui falar algumas palavras para chamar a atenção de vocês. Como eu disse para vocês, era uma viagem panorâmica, né?
Vocês vão ter uma disciplina específica que vai tratar de cada um desses períodos de uma forma mais detalhada. Então, pessoal, para finalizar, nossa capacidade de atuação externa, né, meus caros, depende da capacidade, pessoal, de resolvermos as nossas questões internas. Então, aquelas nossas desigualdades gritantes são como pés de chumbo para a formação de uma sociedade decente, para a condição de um exercício de uma verdadeira liderança na América Latina e no plano global. Eu acho também, pessoal, eu acho não, aqui vejo como um analista de relações internacionais, tínhamos que procurar cada vez mais afinar os nossos interesses com os demais países da América do Sul. Mas vejam que, concomitante a essa vitória do Lula, nós tivemos a vitória, né, do presidente argentino. Então, vejo que aqui também na América do Sul não está fácil essa convergência entre líderes com diferentes ideais, com diferentes posturas, né? No 1.0 e 2.0, nós tivemos a onda cor-de-rosa, que partidos mais de centro-esquerda venceram as eleições. Aqui na América do Sul, a gente pode perceber que isso não está tão consensual, né? Temos partidos de direita, de extrema-direita, partido de esquerda, de partido de extrema-esquerda. Então, veja que essa dificuldade até do Brasil ascender esse processo de liderança numa América do Sul cada vez mais dividida entre grupos políticos, né? Então, pessoal, para a gente se encaixar melhor nesse mundo, se inserir melhor nesse mundo, nós tínhamos que resolver essas nossas questões internas e melhor nos inserirmos no contexto da América do Sul, né? E, na minha concepção, para nos tornarmos melhores na nossa atuação externa, as questões internas são fundamentais. Então, a questão da distribuição de renda, a questão da nossa formação educacional, a melhoria da nossa capacitação técnico-científica, é isso que nos afasta de nos tornarmos um país melhor e maior em termos de ação externa, né? Então, o Brasil tinha que corrigir essas deficiências. Essas deficiências, como usei a expressão, são pés de chumbo, né? E se a gente quer, de fato, sentar na mesa dos grandes, nós temos que influir resolver essas desigualdades internas para influir com realismo na ordem internacional. Eu acho que seria basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenha sido minimamente satisfatório esse encontro de quase 1h e 33 minutos, né, pessoal? Parece que eu dou lá para o pessoal de Portugal há 5 anos, né? O pessoal gosta, né? É claro que eu sempre vou mudando, modificando, e vocês viram que eu tentei não seguir todas as folhas aqui no final, né? Tentei aqui inovar um pouco na minha fala. Vocês teriam alguma pergunta, pessoal, algum questionamento, alguma dúvida para esclarecer para vocês? Mais ou menos, professor. Talvez uma pergunta assim que Ótimo, só passou por cima mais, mas se tu pudesse mais falar um pouco mais a fundo, talvez, não sei. Mas tinha falado que as políticas no governo Geisel de fomentar a indústria pesada, né, delas tinham falhado, assim, e que isso foi que contribuiu para a piora do desenvolvimento econômico no Brasil, naquela década perdida, né? Teria como expandir um pouco mais sobre quais políticas que falharam, assim, talvez, para a gente ter uma ideia, não sei. Só isso que eu talvez tinha pensado aqui de perguntar. Perfeito, Lucas. Excelente questionamento, né? Deixa eu só pegar aqui que eu tenho tudo isso anotado, né? Bom, ele tentou, Lucas, claro que você falou da questão da indústria pesada, mas eu queria chamar a atenção de um outro ponto, né? Ele queria diminuir, reduzir, né, a importação de combustíveis. Então, ele lança o projeto Proálcool. O projeto Proálcool, de certa medida, de tentar substituir essa dependência do petróleo e de seus derivativos. Em certa medida, até conseguiu, mas nós não tínhamos tanta tecnologia, né, para a questão dos nossos carros funcionarem no álcool, né? Eu lembro que meu pai teve um carro a álcool, era muito difícil dele ligar durante o período da manhã. Então, nós não tínhamos tecnologia suficiente, né, para essa mudança da gasolina, por exemplo, do diesel para o álcool. Esse, então, foi um aspecto assim que não surtiu o efeito desejado. Tinha se criado uma expectativa, não surtiu o efeito desejado. Outra questão também, ele tentou, de certa forma, lançar o país, né, num esforço de
bens de capital em insumos básicos, com financiamento externos. O que acabou acontecendo, Lucas? Aumentou cada vez mais a nossa dívida externa. Aumentou cada vez mais a nossa dívida externa. Outro ponto que eu acho importante, que eu acho que vocês prestaram atenção, né, Lucas? No governo Lula 2.0 funcionou a políticas de desenvolvimento, até a parceria entre o público e o privado, que até, se vocês quiserem anotar, essa é uma característica de Estado logístico. O que é o Estado logístico? Tem, então, parceria público e privado. Até hoje eu estava conversando com o motorista do 99, dessa forte chuva que estava acontecendo, e eu comentei com ele assim, né? O Rio Grande do Sul tem que melhorar muito a sua infraestrutura, né? Porque você viu, caiu ponte para lá, caiu ponte para cá, sempre quando chove é sempre esse grande desespero, né? E não adianta, a gente tem que resolver isso antes da próxima chuva no próximo ano, ou ainda nesse ano também, né? E aí eu comecei a falar, nossa, talvez a necessidade de... Você já tem mais ou menos uma leitura minha, né? Eu sou de centro-esquerda, mas de passar um pouco para a iniciativa privada cuidar disso, né? E aí ele falou, já chegou a hora. Então, veja, Lucas, o governo do Geisel ainda tentou manter o Estado como grande indutor de desenvolvimento, como o grande operador de desenvolvimento no país. Já no momento que havia necessidade do quê? De ter capitais privados, Então, o Estado já se mostrava insuficiente, insatisfatório para ser o grande indutor de desenvolvimento. Isso ficou presente, por exemplo, já no governo do Collor, do governo Itamar, do governo Fernando Henrique Cardoso, que o Estado já não tinha essa capacidade de sozinho cuidar de todas essas esferas econômicas. E a gente, às vezes, tem... é uma crítica que eu faço com a esquerda, que a esquerda não consegue reconhecer isso, que o Estado já se tornou grande demais e ele se torna insuficiente e satisfatório para determinadas práticas, né? Essa questão da infraestrutura, não sei qual é a visão de vocês, lançando aqui uma semente. Eu acho muito difícil do Estado, somente o Estado, cuidar da parte da infraestrutura no país. Temos que deixar, infelizmente ou felizmente, para o capital privado, né? É claro, que aí o que precisa fazer? Órgãos regulatórios para ver como esse capital privado está sendo investido e de como vai ser cobrado em relação à população, né? Aqui, vocês daqui em Santa Maria, para quem acompanhou a própria questão da Corsã, né? Da nossa questão da água, que é uma crítica que vai e volta em relação a isso. Como que é o tratamento de água aqui em Santa Maria em relação à água? Passamos para a iniciativa privada, parece que piorou, que é essa constatação que alguns vereadores têm tido, né? E até vereadores de uma base bolsonarista, né? Mas não fugindo da sua pergunta. Então, veja, o Geisel tinha essa percepção que o Estado deveria ser o indutor, o gestor do desenvolvimento brasileiro, mas nós não tínhamos capacidade tão grande de investimentos. Isso o que foi gerando, Lucas? Cada vez mais endividamento externo. Isso vai sofrer o governo do Figueiredo e principalmente do Sarney, né? Que vai tentar plano verão 1, plano verão 2, e a nossa inflação com 110%, 120%, 180%. O que a Argentina está vivenciando agora, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos viveu na... né? Então, vejo que as sementes da década perdida nos anos 80 foi muito estimulada, principalmente no governo Geisel. Ele quis manter o mesmo modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que já estava extremamente fatigado, cansado, né? E o que foi um pouco que se repetiu no governo Dilma, né? Ela não ter os seus operadores econômicos, seus agentes econômicos, não tiveram a percepção, a sensibilidade de perceber que o mundo já era outro. Que o Brasil tinha que dar uma pisada no freio naquele contexto histórico-econômico, né? E que, infelizmente, levou ela ao próprio impeachment, né? A própria deposição dela, né? Porque ela perdeu tanto apoio da base governista, perdeu apoio dentro do Congresso Nacional e principalmente dos agentes econômicos, né? A própria elite política econômica ficou insatisfeita com o governo dela, né? Veja, que coisa chata, né, Lucas? O próprio vice-presidente tramou contra a própria Dilma. O próprio vice-presidente tramou contra a própria Dilma. O presidente da Câmara dos Deputados, que também era da base governista, tramou contra a própria Dilma. E é muito curioso, não sei se vocês se lembram desse episódio, ela tenta, num momento desesperado, de colocar o próprio Temer como ministro da Casa Civil, ou seja, o responsável de negociar com o Congresso Nacional. Mas o cara já estava fazendo isso, ele já estava negociando com o Congresso Nacional para a queda dela, né?
Então, veja que ela não teve nem, infelizmente, né, meninas, a percepção, a sensibilidade política de ver que já a cama dela, desculpa usar essa expressão, já estava pronta, né? E ela não teve, né, essa argúcia, essa malícia de perceber isso que estava acontecendo em relação a ela, né? O que foi muito chato. Então, Lucas, para sintetizar a sua resposta, o Brasil não soube responder aos desafios energéticos, tentou um pró-álcool que não foi satisfatório, foi muito insuficiente porque o Brasil necessitava nessa substituição energética, tentou promover indústria pesada e outras indústrias com capitais privados que não foram também tão suficientes, tentou ainda manter o Estado como indutor de desenvolvimento, um Estado que já estava extremamente fatigado. Isso, então, vai gerar sementes, né, para a década perdida, dos anos 80, né, de grande alta inflacionária, de grande dependência do capital externo, né, e o Brasil que vai passar, novamente, repito e reitero, né, por vários planos que vão fracassar, né, pessoal? Vão fracassar e esses capitais externos que não vão chegar aqui, né? Porque o que acontece? Se o país está endividado, se o país não tem confiabilidade, se o país não tem credibilidade, ninguém quer investir nesse país. É por isso que hoje vocês já acompanham isso, né, com a questão dos países serem ou não confiáveis de serem investidos. Então, é por isso que o Brasil, esse é o grande debate de 2025, mas que também foi o debate de 2024, essa questão dos nossos gastos públicos. Vamos continuar com gastos públicos exorbitantes? Vamos controlar? Vamos ter responsabilidade fiscal? Porque, infelizmente ou felizmente, os grandes investidores só vão investir se o país tem confiabilidade, credibilidade e responsabilidade fiscal. E o debate, Lucas, no ano que vem, 2026, vai ser em torno disso, né? Vão tentar bater no Lula em relação a isso. O governo Lula não tem responsabilidade fiscal. Nós precisamos de um governo que tenha responsabilidade fiscal. Mas aqui, coloco o José Renato, que não é economista. José Renato, cientista político e internacionalista, e aqui colocando como observando isso. Na minha visão, embora que defenda a questão da responsabilidade fiscal, um Estado ele não pode ser gerido ou gestado como nós, que somos pessoas físicas, né? Porque pessoas físicas como nós, eu imagino que todos vocês têm conta no banco, tem lá um cheque especial, e olhe lá, né? Não pode gastar esse cheque especial e não pode gastar o que vocês, por exemplo, recebem dos seus pais, senão a gente estoura a nossa conta, né? Mas a forma de um Estado ser gerido não é a mesma forma de uma pessoa física, e nem, por exemplo, de uma própria empresa, né? Que a empresa tem o seu lucro, e seus ganhos e suas perdas, né? Porque, pessoal, Estado envolve pessoas que precisam de recursos. É só observar, na minha própria fala, a quantidade de pessoas, e se vocês podem ir atrás desses números, né? Pessoas que, por exemplo, estão em um grau de miséria e de pobreza, né? Quem consegue resolver essas questões, Lucas e pessoal? Somente o Estado. A iniciativa privada não está nem um pouco preocupada com a questão de miseráveis e pobres nesse país. Não está. Essa não é uma preocupação dela. Quem tem essa preocupação são os governos que estão, por exemplo, os governos municipais, os governos estaduais e principalmente o governo federal. Então, também, essa questão da responsabilidade fiscal, ela tem que também ser falada em outros termos, né? É nisso que eu queria dizer, para fazer essa advertência para vocês. Ela não deve ser medida, por exemplo, como uma empresa, como também uma pessoa física, né? Porque existem várias pessoas, pessoal, milhões de pessoas que dependem do Estado. Não sei se você viu agora a declaração, Lucas, do empresário aí, o Rei dos Ovos, acho que foi o Rei dos Ovos, falando Não, acho que eu não vi. Que ele diz o seguinte: aqui no Brasil está muito difícil de empregar as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com o Bolsa Família. O cara é bilionário e ele responsabilizando o investimento do Bolsa Família para dizer que não dá para empregar as pessoas para trabalhar. Então, veja, pessoal, também eu acho que esse é um desafio no Brasil. E vocês que vão se formar internacionalistas, e espero que isso de fato se concretize, vocês vão ter que ter essa sensibilidade de perceber essa complexidade, e como que também um pouco da nossa elite política econômica, ela é muito, muito mesquinha, né?
Então, ela enxerga esses projetos, esses programas voltados a uma população mais carente como algo que nefasto, como algo perverso do governo, né? Eu já cansei aqui, pessoal, eu fiz uma grande besteira, o cara contando coisas da vida particular, fiz uma grande besteira que eu não queria ficar mais com máquina de lavar, né? E abrir espaço para os gatinhos agora, né? E aí o que eu mando? As minhas roupas para lavar numa determinada lavanderia aqui em Santa Maria. Claro, nem vou entrar no mérito da questão dos valores, né? Mas, bom, enfim, foi uma coisa que eu fiz que nem a gente já conversou, né? De tomada de decisão, riscos e oportunidades, ganhos e perdas, né? Bom, enfim. Aí, eu fui conversar com ele, ele começou a falar assim, nossa, está difícil. Ele fez a mesma fala. Está muito difícil de empregar pessoas aqui em Santa Maria. Porque eu emprego uma pessoa, a pessoa no segundo dia já pede atestado de saúde, diz que não quer trabalhar. E fez a mesma fala, pessoal. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: a elite brasileira, seja em Santa Maria, seja em qualquer lugar, faz a mesma leitura da população brasileira, que é uma população preguiçosa, indolente, que quer viver com Bolsa Família, que não quer trabalhar. Então, eu vejo vocês, pessoal, internacionalistas, como também formadores de opinião, nesse sentido de constatar essa insensibilidade. De constatar essa insensibilidade em relação a boa parte da nossa elite brasileira, principalmente essa elite econômica, né? Que tem essa percepção em relação ao povo brasileiro. E não se modificou, pessoal, nunca se modificou na história brasileira. Isso mais ou menos que eu fiz aqui de uma forma muito sucinta, né, em 1h33, 1h34 para vocês, da história brasileira, já comentei isso com vocês, os próprios golpes que aconteceram aqui na história brasileira sempre tiveram apoio da elite política e econômica brasileira. Até se a gente for pensar, quando o Brasil se torna independente de Portugal, é muito curioso que a elite política e econômica brasileira apoie o Dom Pedro I. Porque vindo Dom Pedro I, uma forma do Brasil de privilegiar também os interesses deles. Porque quem eram eles? Latifundiários, grande quantidade de terra, grandes porções de terra, e que eram detentores de grande mão de obra escrava, né? Então, eles não queriam que fizesse uma grande mudança na sociedade brasileira. Pessoal, quando a gente sai da monarquia para a república, novamente nós vamos ter uma elite política e econômica que vai apoiar os militares, naquele primeiro contexto, em relação ao Brasil deixar de ser uma monarquia para se tornar uma república. Quem que apoia, por exemplo, os militares? Os fazendeiros, grandes fazendeiros que perderam mão de obra escrava. Eles eram completamente contrários, né? E o Brasil, muito em contrapartida do que está acontecendo no mundo, né, pessoal? Como vocês sabem, foi um dos últimos países a proibir tráfico negreiro e adotar também a questão da Inglaterra, que abraçou essa questão do tráfico negreiro, né, de ser contrários ao tráfico negreiro, e a questão da própria escravidão. Se eu não estiver enganado, depois vocês podem me corrigir na semana que vem, é o último país nas Américas, a decretar o fim da mão de obra escrava, né, negra, né? Então, veja, temos uma elite política e econômica que sempre foi muito refratária, pessoal, que sempre foi muito refratária em relação aos maiores interesses do país. Hoje a gente vê esse agronegócios, que evidentemente é importante para o Brasil, né? Mas é muito curioso, é um grupo que só se protege a si próprio, protege a si mesmo, né? E quer que mantenha sempre os recursos e que não querem, evidentemente, que não são empresários, não querem ter grandes perdas, né? Eu acho muito, muito chato isso. Mas é a complexidade dos nossos assuntos, né, pessoal? Vocês também não podem esquecer que vocês também são cientistas sociais. É isso que eu acho que é importante vocês também não perderem de vista. Além de internacionalistas, vocês são cientistas sociais. Então, vocês têm que também entender não só a complexidade das relações entre os estados, das relações entre da própria questão do próprio Brasil, né, pessoal? Nossas questões internas, que são muito difíceis também de serem entendidas, de serem compreendidas, de serem também explicadas. E esses desafios vão estar postos para vocês durante toda a trajetória no curso, né? Toda a trajetória do curso de vocês, ou quando vocês vão para casa, né? Pais, mães e, enfim, familiares, quando perguntam sobre assuntos externos. Tenho certeza que vocês, em churrascos, em eventos da família, devem ter perguntas nesse sentido, né? Que vocês são questionados a respeito disso, né? Então, é interessante, né, pessoal? Aquilo que eu já falei durante toda essa disciplina.
Sempre está antenado, sempre está lendo o jornal, os principais jornais, lendo as principais notícias, lendo comentários, lendo os principais analistas de relações internacionais. Isso é muito importante, pessoal, porque vocês já são e vão ser ainda mais formadores de opinião, né? Então, esse papel de vocês é crucial, é crucial. E uma coisa só para finalizar, não sei se te respondi tudo, Lucas. Ficou satisfatório? Sim, professor, acho que consegui pegar, em geral, assim, essa explicação, mais ou menos, então, se eu entendi direito, foi por causa do endividamento, por conta das falhas no processo que estava tentando substituir na política energética do Brasil, que não deu certo, e também ele tendo mais investimento do Estado, que também naquele momento não era o que estava acontecendo de correto, assim, para ser feito, assim, o que contribuiu para o aumento da inflação nas décadas seguintes, então foi mais ou menos essa, assim, o que tu quis dizer, mais ou menos? Ou... Isso, em linhas gerais é isso. E para finalizar, não esqueça disso, Lucas, a questão de não receber, então, também capitais externos, já que não transmitia credibilidade e confiabilidade. Então, à medida que não recebe capitais externos, né, capitais privados, fica muito difícil desses projetos saírem do papel, né? Então, é basicamente isso. Então, endividamento junto de fato de investimento também, assim, né? Uhum, é basicamente isso, as ideias gerais do governo Geisel, seriam esses três aspectos. E aí esse aspecto que você acabou de dizer deu um start, quer dizer, todas essas falhas no planejamento e na concretização desse planejamento vai gerar a década perdida, né? Mas não vamos responsabilizar, né, Lucas, somente o Geisel, né? Os demais presidentes, o Castelo Branco, o Costa de Silva e o Médici também tiveram um peso relativo nessa questão. É claro que o Geisel vai se catalisar o processo vai se catalisar, vai ficar muito mais reforçado nesses erros de planejamento econômico, né? O entendimento que o Estado indutor, o Estado como desenvolvimentista não era mais satisfatório. Tudo bem, Lucas. Pessoal, mais alguma pergunta, algum questionamento? Não? Maravilha, então, pessoal. Vou dar presença para todos, né? Imagino que tínhamos até agora 40 alunos, mas não há necessidade de dar falta para ninguém. Tá, pessoal? Desejo a vocês, então, uma boa semana. Espero que vocês passem um bom feriado. Semana que vem a gente retorna presencialmente, né? Tá? A gente conversa, Gustavo, na semana que vem, presencialmente, né? Mas basicamente essa questão, só fazendo um spoiler, né? Essa unidade da política externa, das teorias, dos grandes temas globais, eu não vou fazer perguntas porque vocês mesmos estão tratando a respeito disso. Mas, Gustavo, seria mais ou menos o quê? Teoria das relações internacionais, isso que eu falei um pouquinho de política externa com vocês. Eu confesso que eu mandei um e-mail com essa palestra minha, né? Eu achei que tinha disponível no Moodle, mas eu chequei, não tem. Mas eu mando para vocês com os Ys, né? Internacionalistas com os Ys, mas eu mando para vocês e aí a gente faz então sobre teoria, política externa, basicamente seria então a divisão da nossa temática. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Até a semana que vem. Valeu. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom feriado. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tudo de bom, professor. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.